Olá, aqui é o pastor Alexandre da Igreja Batista do Silvestre. Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma Mesa do Reino. Se você veio lá do Café com PGM de hoje, deve ter percebido que nós falamos algo que parece simples. Gratidão sustenta a memória. Mas agora eu preciso aprofundar isso, porque a Igreja moderna fala muito sobre gratidão e entende muito pouco sobre ela. Hoje, gratidão virou quase uma estética espiritual. A pessoa vai lá, posta um versículo e escreve: "Sou grato". Fala sobre mindset positivo, mas isso está muito distante da profundidade bíblica. Na Bíblia, gratidão não é emoção agradável, é posicionamento pactual. Lá no pensamento hebraico, lembrar e agradecer caminham juntos. Porque a memória que não se transforma em gratidão começa a se deformar. Deixa eu explicar isso com calma. Quando Deus fazia algo por Israel, aquilo não era apenas um fato histórico, era um marco de aliança. E o povo era constantemente chamado a responder com gratidão. Mas não gratidão sentimental, gratidão que se expressava em obediência, em culto sincero, em lealdade. O problema começa quando a memória não é cultivada com gratidão, porque tudo o que não é reconhecido como graça começa a ser tratado como direito. E esse é o perigo silencioso. Você acorda saudável, não agradece. Você tem alimento e não agradece. Você atravessou um ano difícil e continua de pé e já está reclamando do próximo desafio. Percebe o que acontece? A bênção deixa de ser vista como favor e passa a ser vista como obrigação. E quando isso acontece, o coração começa a endurecer. A ingratidão não começa com uma rebeldia declarada, sabe? Ela começa com familiaridade excessiva. O milagre, vira uma rotina. A provisão vira padrão esperado. A fidelidade vira pressuposto automático. E aí surge uma frase perigosa que muitos falam: "Ah, isso aí é o mínimo". Quando você começa a achar que Deus está apenas fazendo o mínimo, sua memória já enfraqueceu. Porque quem se lembra corretamente da fidelidade não trata a graça como dívida. Agora deixa eu ir mais fundo. Gratidão na Bíblia, ela protege a consciência. Paulo diz que quando as pessoas deixaram de glorificar a Deus e de dar graças, o entendimento delas se obscureceu. Olha que forte isso. A ausência de gratidão afetou a mente. Isso significa que a ingratidão não é apenas falta de educação espiritual, é uma distorção perceptiva. Você começa a enxergar menos, reconhecer menos, celebrar menos, confiar menos, porque a memória perdeu sustentação. Zikaron, memória ativa, precisa de gratidão constante para continuar viva. Se você não revisita a fidelidade de Deus com gratidão, o medo começa a reescrever sua história. E quando o medo reescreve a história, você passa a viver como se Deus tivesse feito menos do que realmente fez. E isso é muito sério. Tem gente que já atravessou desertos enormes nessa vida com Deus, mas hoje vive ansioso por coisas tão pequenas. Sabe por quê? Porque não sustenta a memória com gratidão. Quem cultiva a gratidão fortalece a confiança. Quem deixa a gratidão esfriar enfraquece a fé. Agora vamos falar de algo muito prático. Gratidão não é só dizer "obrigado, Senhor" no final da oração. Gratidão é viver de maneira coerente com aquilo que você recebeu. Vamos dar um exemplo ou alguns exemplos. Se Deus te sustentou financeiramente, gratidão envolve
generosidade. Se Deus te perdoou, gratidão envolve liberar perdão. Se Deus te deu uma nova chance, gratidão envolve mudança de postura. Gratidão bíblica gera transformação prática. Se não houve mudança, talvez houve emoção, mas não gratidão. E aqui está a frase que precisa ficar clara. Quem não transforma a lembrança em gratidão, acaba transformando bênção em direito. E quando bênção vira direito, a murmuração nasce. Murmuração é a filha da ingratidão. Porque quem acha que merece sempre mais, nunca celebra o que já recebeu. Isso corrói a alma. Agora deixa eu te perguntar algo muito direto. Você tem celebrado o que Deus já fez ou está focado apenas no que ainda não aconteceu? Você tem reconhecido a fidelidade passada ou só fala da promessa futura? Porque uma geração que esquece de agradecer começa a exigir. E quando começa a exigir, perde a sensibilidade. E quando perde a sensibilidade, perde o temor. E quando perde o temor, a fé enfraquece. Gratidão sustenta a memória. Memória sustenta a identidade. Identidade sustenta a fidelidade. Essa merece que eu repita. Gratidão sustenta a memória. Memória sustenta a identidade. Identidade sustenta fidelidade. Sem gratidão, tudo começa a rachar. Então, talvez hoje o Espírito esteja te chamando, não para pedir mais, mas para lembrar melhor. E lembrar com gratidão. Não superficial, não emocional apenas, mas profunda o suficiente para mudar sua forma de viver. Eu sou o pastor Alexandre e essa foi mais uma Mesa do Reino. E que a sua memória nunca se torne fria, ao ponto de transformar graça em obrigação. Que Deus te abençoe e até a próxima Mesa do Reino.